Oi, pessoal, boa tarde. Mais um grupo aqui no nosso seminário internacional de empreendedorismo, gestão, negócios e um monte de assuntos interessantes, né, Ricardo? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Agora a gente está dando continuidade à apresentação dos trabalhos das disciplinas de pós-graduação, tópicos 2 e 3, que é empreendedorismo e propriedade intelectual. E vamos ter agora a apresentação do time do e-Process, né? Que vai estar apresentando para a gente. Já estamos aí. Pode começar, Ricardo. Para baixo. Nos últimos anos, o mundo virou de cabeça para baixo. E a pandemia não mudou só a forma de viver, ela redefiniu a forma de trabalhar. E o home office deixou de ser uma alternativa e tornou-se um novo padrão. E enquanto as empresas corriam para manter as pessoas conectadas, uma batalha silenciosa começou a crescer nos bastidores. Os notebooks nunca retornavam, os equipamentos perdidos, trocados, desviados, as áreas não se falavam, planilhas que não refletiam a realidade e no final milhões de reais evaporando sem rastreabilidade, sem controle, sem responsáveis. E esse problema não apareceu nos jornais, ele foi aparecer lá nas auditorias. E por uma verdade simples: o home office evoluiu, mas a gestão de ativos não acompanhou essa evolução. A perda de ativos em home office está crescendo a taxas superiores a 30% ao ano, segundo os últimos registros. Isso ocorre porque falta a integração da TI, do RH, do financeiro, da segurança de informação, porque elas operam em ilhas. E o resultado é os equipamentos em rastreios, falhas em desligamento, logística reversa inconsistente, o risco de vazamento de dados, perdas financeiras acumuladas e entendemos que então o problema é multissetorial. Ele é grande, ele é caro e vem aumentando cada vez mais. Ao conversarmos com alguns profissionais da área e de outros setores, e utilizando a metodologia do design thinking, nós percebemos algo muito simples, que o problema não é o equipamento. O problema é a falta de orquestração. A TI entrega, o RH desliga, o financeiro controla, segurança reage, ninguém vê o fluxo completo, porque eles atuam como silos setoriais. E foi aí que nós identificamos que a nossa solução não é um sistema, é um ecossistema. Criamos o Return IT, um portal corporativo que vai integrar a TI com RH, financeiro, jurídico, segurança da informação, logística reversa, MDM e estoque. E com isso, em uma única plataforma. Com ela, as empresas vão conseguir rastrear os ativos, acompanhar os históricos dos equipamentos, bloquear remotamente equipamentos em risco, automatizar o processo de desligamento, emitir código postal de devolução, acompanhar auditoria em tempo real, emitir termos de responsabilidade entrega e devolução, acompanhar custos de manutenção e aquisição, atualizar o cálculo de depreciação e acompanhar relatórios e estatísticas atualizados automaticamente. E com isso, reduzir perdas a praticamente zero. Então vamos à plataforma. Estou no painel inicial com autenticação de segurança. Logo na tela inicial nós temos ao lado esquerdo os menus de navegação e a tela inicial de dashboard, onde aparece o total de colaboradores ativos, o total de ativos, os processos de onboard e offboarding e o menu rápido de acesso de integração com o ITSM e TOTUS para os processos de onboarding e offboarding, para facilitar o processo de automação. Então, ao lado esquerdo, na área de gestão, nós temos colaboradores, a relação de todos os usuários ativos no sistema, e ao clicar em ver perfil, nós conseguimos ver os acessos do usuário, como nome, departamento, todos os equipamentos vinculados a ele e ações rápidas para a atuação direta desse usuário. Em equipamentos, nós temos a relação de todos os ativos e em ver detalhes,
nós conseguimos ver todo o acesso financeiro desse equipamento, processos de garantia, tempo de uso, e abaixo os históricos de quem é o usuário, onde está localizado esse equipamento, qual foi a data de compra. Na aba financeiro, o valor, a margem de depreciação do equipamento, quanto ele custa, o histórico de manutenções desse equipamento e as fotos dos últimos registros para evidências. Então, nós temos também o botão Novo Equipamento para registrar a aquisição dos novos ativos. O mesmo para os ativos intangíveis, que são as licenças, tanto como serviço e as licenças perpétuas. Então, nós conseguimos visualizar os detalhes de validade das licenças, com quem está atribuído essa licença, e o processo de operações de onboarding, offboarding, MDM, onde onboarding nós visualizamos todas as requisições realizadas via integração automática e o processo de acompanhamento de como estão as remessas que já foram feitas, qual o status, se existe algum atraso, se já foi entregue. Então, nós podemos iniciar esse processo tanto com a solicitação via integração ou o processo manual. Pelo processo manual, nós buscamos o usuário, selecionamos qual equipamento será disponibilizado para este usuário, atribuímos licenças correspondentes às suas atividades. A tela automaticamente vai gerar um código de postagem para remessa, confirmando os endereços desse usuário e qual equipamento está sendo enviado. O termo de responsabilidade será enviado automaticamente para o e-mail cadastrado e, após enviar termo, ele aparece um resumo e uma tela de boas-vindas para o usuário. O mesmo vale para o processo de offboarding, onde nós temos as requisições de desligamento e o processo de logística reversa, iniciando o processo manualmente ou pelo processo de integração. Quando nós abrimos, já mostram todos os equipamentos, os ativos e os tangíveis e intangíveis que estão atribuídos ao usuário. Verificamos também previamente qual é o estado a partir de um relato do usuário. E ele vai gerar também o código de postagem automático para que esse usuário possa postar esse equipamento. MDM é o processo de gestão remoto desses equipamentos, onde ao visualizar eu tenho o status onde ele se encontra e eu posso então fazer bloqueios, reset de fábrica, rastrear a localização desse equipamento para que eu possa ter uma atuação diretamente com o equipamento. E caso eu tenha algum problema em área de conformidade, eu tenho os acessos da área jurídica, onde eu posso acionar e relatar o problema para que então eles tomem as medidas necessárias. Então, em um único portal, eu consigo ter interação de todas as áreas. E auditoria, que é um processo importante de todas as ações que foram realizadas dentro do software. E também o menu de acessibilidade, onde é possível ativar recursos de acessibilidade atendendo o NBR para pessoas com deficiência. Então, este é o Return IT, a plataforma de gestão eficiente dos seus ativos. Quando começamos a construir o Return IT, percebemos algo simples, mas profundo, que as empresas estavam perdendo equipamentos, processos estavam quebrados e as áreas não se falavam e ninguém assumia essa dor. Então decidimos encarar esse problema de frente. E aí, mais do que tecnologia, criamos um ativo protegido, sólido e escalável. Nosso software nasce juridicamente blindado pela Lei 9.609 de 98. A nossa marca Return IT é registrável pela Lei 9.279 de 96. E o fluxo que combina o workflow com MDM, logística reversa, ele tem um potencial patenteável. É uma arquitetura proprietária, é proteção
contra uma concorrência desleal. Mas também a propósito, o Return IT une o Return e IT. O nome carrega movimento, rastreabilidade, clareza, enquanto o mercado fala difícil, pesado, distante, a gente escolheu o contrário, ser leve, moderno, acessível e direto. Falamos a língua do RH, do financeiro, da contabilidade, da TI, da logística, e por isso a marca virou um diferencial competitivo. Acreditamos em inovação aberta, mas com estratégia. Protegemos o que gera vantagem, como o software, marca e os algoritmos, e abrimos o que gera adesão, que é a integração, APIs, as documentações, e no fim, a Return IT não é só um sistema, é um ecossistema protegido, escalável e pronto para crescer globalmente. Com o Return IT, a empresa reduz as perdas financeiras, as incidências de segurança, as falhas de auditoria, um retrabalho operacional, e aumenta a governança, o compliance, a segurança jurídica, a eficiência, um sistema que tem um retorno rápido e um impacto imediato. O mundo nunca teve tantos colaboradores remotos e nunca teve tantas perdas de ativos. Além disso, as empresas enfrentam as exigências rígidas de auditoria, os riscos com a LGPD, custos crescentes e a falta de integração entre as áreas. E o Return IT nasce no momento exato. Ele é aderente, é escalável, é global. Então, hoje, o problema é de notebooks. Amanhã será de celulares. Depois, de tablets, monitores, periféricos, documentos, ativos digitais. Então, o Return IT não é um software, é um novo padrão. E você está convidado a fazer parte dessa mudança, porque entendemos que um ativo só é um ativo quando ele retorna para a empresa. Obrigado. Gente, parabéns pelo trabalho, muito completo. Eu faço votos que vocês continuem nessa jornada, porque eu acho que ele foi bem feliz no ponto que vocês não só pegaram a dor, viram uma possibilidade, mas entenderam o nicho, o mercado, fizeram uma solução já bem funcional ali, né? Então, assim, e gostei da marca. A marca ficou bem interessante com a questão da ligação, do retornar, né, do retorno, passa uma mensagem, que é para TI, que são ativos de TI. Então, eu achei assim, tá uma apresentação bem completa. Então, só para provocar, eu queria saber, ainda mais partindo de um cenário de pandemia, do histórico aí do time, se isso foi uma coisa que vocês vivenciaram, se tem essa inspiração também, como outros, nas suas atividades profissionais. Quer falar, Moisés? Por favor. Posso falar? Abre. Prazer, pessoal. Pode. Boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui. Eu tô rindo aqui do trabalho porque realmente ficou muito bom. Porque, pô, foi uma briga, uma confusão, mas é confusão boa, né? De um grupo de pessoas que querem entregar algo bom, algo que com relevância, né? E eu sou coordenador de TI, né? Então, como o William falou, cara, essa é uma dor absurda, absurda, absurda para a empresa, para qualquer instituição, assim, principalmente escalando, assim, o número de colaboradores. Quanto mais colaboradores, mais difícil é você fazer essa gestão de ativo. E como você perguntou, Patrícia, é uma dor que eu sinto. Hoje a minha empresa tem 4.000 colaboradores, então a gente trabalha muito isso. Tivemos que ir para o home office assim, pum. Era todo mundo em louco em alguma unidade, espalhado pelo Brasil. Falou assim, ó, pandemia, vamos tirar 1.500 pessoas de físico ali, de em louco, para home office. Como é que você faz isso? Como é que você gerencia? Como é que É, você faz ali a proteção? Porque até então você botou o cabo de rede conectou no Wi-Fi corporativo, você está passando ali por todos os recursos de segurança. Você não pode acessar site e tal. Você foi para casa, levou o computador, você faz o que você quiser. Então tem que ter aquelas proteções. A gente pensou muito em tudo isso. Foi um trabalho bem complicado, assim, porque você
tem que, apesar de ser um trabalho, é um recurso, né? Não é a gente não chama de software, né, o Ricardo? A gente chama de recurso. Você também não pode ser muito flexível. Então, tipo, você tem que olhar para o cliente, mas você também tem que olhar para a parte de TI, que você tem que fazer umas manobras e entender por onde sai, por onde volta. Cara, eu gostei muito do nosso trabalho e, sim, partiu de uma dor que a gente vivencia. A maioria aqui trabalha o Ricardo trabalha com projeto, a Nádia tem um conhecimento absurdo aí, uma bagagem absurda também, trouxe várias provocações para a gente. E partiu muito disso. Olhamos para o cenário de pandemia, olhamos para nossas empresas também, ou fizemos pesquisas de mercado, mas olhamos também para dentro de casa e vimos, cara, tem abertura para o mercado, é uma solução que toca em RH, toca em jurídico, toca em compliance, toca em TI, cara, é tipo assim, muito, muito completo ali. Óbvio, né? Tem coisas a melhorar, a gente vai trabalhar nisso para atender diversas esferas do ramo do negócio, mas foi isso. Acho que a gente olhou para dentro de casa, olhou para algumas coisas que a gente poderia trazer, e assim, só um ponto, vou ser muito rápido. Quando eu me inscrevi nessa pós, eu falei, eu quero fazer algo que seja relevante para mim, algo que traga, acrescente na minha vida de TI, né? Porque eu faço. Eu trabalho com governança, trabalho com coordenação, então, para mim, esse trabalho é uma realização, não é só uma entrega, é uma realização de verdade. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade, tá? Show de bola, Moisés. Muito bom ouvir isso, porque justamente esse é o diferencial da gente ter na pós pessoas de mercado, porque é uma possibilidade de trazer conhecimento acadêmico, mas reunir especialistas para pensar soluções para a vida de trabalho. Porque hoje você está nessa empresa, hoje está aqui fazendo a pós, mas é um conhecimento que vocês vão levar para qualquer aplicação. Então, ouvi você, Ricardo. Ricardo Pelizé, você está com a mão levantada? Fala aí Exato. pra gente. É só para complementar um pouco o que o Moisés estava falando, a gente sabe que nós temos muitas outras variáveis e problemas que os ativos geram. Então, assim, eu tenho todo um cenário de manutenção desses equipamentos, a manutenção e permanência desse ativo é um cenário. Então, cada vez que a gente conversava, isso criava mais raiz. A gente tinha que voltar para a delimitação de exatamente onde eram as lacunas que nós tínhamos Uhum. em todas as ferramentas que nós já temos no mercado que fazem a gestão dos equipamentos, especificamente, depois questões de chamados, de atendimento de demandas, mas nós temos um problema, uma lacuna que era exatamente o intermédio entre como eu forneço isso para o colaborador e como isso retorna. A gente está vendo esse movimento das empresas voltando, do home office e tudo mais, mas ainda que, né, ok, mas é um cenário onde se originou. Pandemia nos trouxe essa aceleração absurda do mercado e essa adaptação rápida. Ainda que exista um retorno, os equipamentos ainda são móveis e as pessoas estão em trânsito e continuam com esse equipamento em posse deles. Então, ainda assim, independente do que aconteça, se o mercado voltar a retomar, está fazendo isso, nós estamos acompanhando, ainda que retorne para o trabalho presencial, ainda assim se faz necessário essa questão da gestão dos ativos, porque os equipamentos continuam móveis, né, independente de onde eles estejam. Eles estão com o usuário, então a gente precisa cuidar e controlar isso. Não, e eu acho muito difícil que volte totalmente presencial o movimento lá fora. É o contrário, as pessoas descobriram qualidade de vida, né? Exato. Indo para outros países, regiões e podendo fazer essa divisão. Acho que ainda tem muito chão pela frente, né? Nádia, você levantou a mão? Você pode falar? Pode sim. Só para acrescentar, antes eu vou fazer um parênteses. A gente tinha registrado o nosso horário às 15 horas, então são 14h30 e tinham pessoas que estavam preparadas para entrar só no horário. E assim como eu tive dificuldade para entrar no início, parece que tinha um bloqueio, não consegui entrar. E nas outras eu consegui perfeitamente, exatamente nessa deu problema. Depois de um tempo eu consegui, a Natália não conseguiu de forma alguma. Então não sei o que está acontecendo, só registrando. Mas com relação ao trabalho, o que foi muito interessante,
em termos de solução, né, é que a gente identificou que várias questões que configuravam o problema central que a gente pegou, né? E muitas questões que são provocadas pelos problemas que invocam relacionamento, né? Invocam retrabalho, nível de estresse, que não é só o ativo em si, o problema do ativo em si, né? Ou das soluções que precisam ter para ele retornar, para ele estar íntegro, mas todo um nível de desgaste, estresse, de dificuldade, de problema em relacionamento entre equipe, dificuldades que foram mapeadas através da pesquisa que a gente fez, né? Então, assim, Legal. a gente partiu de uma realidade concreta, com a base do mapeamento, até através da experiência que o Moisés trouxe, e quando a gente foi para a pesquisa, a gente teve a oportunidade de ver a ampliação dessas questões, né, no outro âmbito, através dos insights que surgiram, né, dos depoimentos e tal. Então, a gente percebe que, como uma solução que começa baseada num problema de gestão com foco na questão do ativo, do patrimônio, ela acaba colaborando com o processo como um todo, né? Com as relações que estão por trás dele, né? A questão da comunicação, a questão da informação, vários detalhes que estão implicados num problema específico, né? Então, assim, como tem uma ramificação de soluções aí, e a gente acabou, então, ampliando, né? Não ficando restrito ao objetivo inicial do problema, mas ampliando. E aí eu acho assim que o protótipo ele mostra isso, né? Que ele integrou bem as áreas, fez eu acredito que ele cresceu muito mais do que a gente pensava no início do projeto, quando a gente começou a discutir, né? E parece que ele atende não só o home office, mas ele atende também a estrutura normal, né, de uma empresa que tenha perfil de várias sedes ou de uma única sede mesmo. Então, ele é adaptável a várias realidades, né, e ele trabalha com a questão da integração, né, na lógica de agregação de ERP e tudo mais. Acho que ele dá conta de um universo maior. A gente, inclusive, com relação à marca, a gente se deu conta disso, né, o nome, mas a gente identificou que no Brasil não existia nenhum registro na área. Na verdade, a gente tinha até outras sugestões de nome, mas que aí na pesquisa, no NPI, a gente viu que tinham outras empresas, né, na mesma relação, né, no código NICE, que tinham muita proximidade com o nome, ou se não parecido, e aí podia ficar a questão da propaganda enganosa, né, do risco de problema jurídico. E esse nome, a gente só identificou uma empresa de logística na Inglaterra. E aí eu falei, olha, com esse tempo, vamos deixar esse, porque ele está bem. Se for o caso de uma coisa que tem potencial para ir para frente, né, e que haja concordância nisso, se as pessoas quiserem investir, aí a gente discute isso depois, né? Muito, muito interessante, Nádia. Isso é bem importante mesmo que você falou, mas no cômputo de tudo, o desafio da disciplina é vocês terem essa oportunidade, entendeu? É o que a gente quer, é mudar aqui o mindset de quem está fazendo pós-graduação, porque aqui é um exercício acadêmico, mas ao mesmo tempo a gente incorporar o máximo possível da vida real, né? E a estratégia para negócio, que é o ponto final. Se um dia a gente pode falar assim, vocês podem continuar, a propriedade intelectual é para fazer negócio. Então, registrar uma API significa fazer contrato com o cliente, significa dar garantias de que você entrega, mas ao mesmo tempo, como vocês já trabalham em TI, fazer essa discussão do que você está realmente entregando e toda a qualidade que você faz. Porque muitas vezes o software é a ponta do iceberg, mas é a consultoria,
é o know-how do time, a entrega de valor está em vocês. O software é só a ferramenta. Pensa nisso, né? O software é uma ferramenta, mas é o conhecimento de vocês que agrega tudo isso. E a experiência, óbvio, né? Mas passando aqui, Rafael, Eu você acho que levantou no a mão? grupo a Ah, única que, eu acho que no grupo a é, única que não vinha de TI, que não era de TI, era eu. No era restante do você? grupo, acho que todos têm um pé na área. Eu vinha de gestão de projetos, né, em outra área, né? Na área de cultura. Então, mas foi Ah, que muito bom, interessante a troca, né? muito. Ah, e só fazendo uma correção, eu fui olhar aqui, na nossa plataforma de horário era esse mesmo, era de 2 às 3, o grupo e-process. Aí eu não sei o que que deu ali de troca de horário, porque na que o Knaip disponibilizou, não sei se teve alguma troca, mas depois a gente vê, porque na minha planilha aqui estava o horário certinho. Rafael, você levantou a mão? Levantei. Boa tarde a todos aí. Só para pegar o fiozinho da meada aí, né? Da questão do horário, eu estava acompanhando pelo PDF que tinha sido enviado, não tinha visto lá no grupo que tinha mudado, né? Não tinha visto o nome lá. Mas beleza, tudo bem. Só para acrescentar que, do que a Nádia comentou, a questão do por que a plataforma Solução cresceu. De início, a gente achou que ia ser só aquela questão de devolver o equipamento, né, fisicamente falando, né, aquela questão, tendo aquela questão. Só que a gente percebeu que não é só o hardware, né, o software, o hardware em si. A gente entende que o software, os acessos também eram ativo estratégico da empresa. E com a saída das pessoas, muita coisa ficava para trás, né? Os acessos a software ainda, acesso a sistema, a rede, e aquilo ficava para trás. E isso acontece mesmo ainda. Na real, isso acontece. E aí, com essa plataforma, a gente pensou nisso, buscou buscar ter uma informação melhor dessas pessoas que estavam fazendo o offboard, e aí fazer essa integração, né, da questão de software, tanto de software quanto de acesso, quanto também da questão de hardware, é o que levou também a crescer aí, o software. E quanto com relação à plataforma, né, da que a professora está falando a respeito de ser uma ferramenta, né, de fato, pelo menos eu senti que a gente, o principal fator, o principal objetivo era ajustar os processos de negócio de uma empresa, né? A gente começou a perceber que, de fato, o software, a plataforma, ele vai servir apenas ali como uma ferramenta para ajustar o processo. E eu, pelo menos, eu vi uma grande oportunidade no sentido de atuar nessa parte de ajuste de processo de TI, focado no processo de TI. Porque essa ferramenta, né, pelo que a gente pesquisou, ela vai de encontro com um método chamado ITAM, né, que é o gerenciamento de ativos de TI. E, aparentemente, parece ser uma coisa simples, né, a questão de entregar um notebook, um tablet, um headset para a pessoa, extremamente delicado, né? Essa questão de entregar. Não é só entregar. Você tem que ter todo um rastreio, tem que ter uma questão contábil, porque isso é um ativo financeiro, é algo que depois você pode reutilizar, entendeu? Então, assim, é todo um cuidado. E eu vi isso como uma pedra no sapato para muitas empresas. Show de bola. E vocês deviam depois conversar com o pessoal do NetCycle, né, Ricardo? Porque temos aqui projetos que o pessoal do NetCycle que justamente fala sobre é, resíduos, né? Resíduos sólidos de TI. Né, meu amigo? Por favor, Ricardo, Bom, passo na para você. realidade, a gente tem um minutinho aí. Depois a gente tem que entender o que aconteceu, né, em relação ao horário, porque eu estou seguindo aquela planilha que eu coloquei de manhã com vocês, né? Vamos lá. Eu acho que a apresentação e o conteúdo desse grupo reflete tudo o que eles fizeram ao longo do semestre, tá? Foi o primeiro grupo que procurou para mentoria.
foi o grupo que a todo momento estava fazendo contato por WhatsApp, né? Então, essa dedicação, ela vai refletir na qualidade do trabalho. Isso é notório, tá? Quando você se dedica, quando você está focado naquilo que você se dispõe a fazer, o resultado é esse, tá? Então, parabéns ao grupo, que vida longa para isso. Espero que essa solução já esteja no mercado, né? Se não está, vamos integrar aí. Até minha pergunta foi: vocês mencionaram integração com TOTOS, mas tem SAP, tem outras soluções. Pensar aí no público, né? Nos sigas da vida, que são sofríveis, né? Quanto a ao que vocês trouxeram. Tá? Um minutinho aí para a gente poder começar o outro. Diga, Ricardo. Respondendo rapidamente essa questão, a gente trouxe para o protótipo essa opção de integração, dizendo com o seguinte viés: é possível fazer integração com ferramentas de controle e gestão de pessoas e ferramentas de TSM, para que não fique um sistema, uma solução apartada, e aí eu tenha uma ação manual e ainda aí sim eu passo a ter outros problemas. Aí eu vou ter que criar uma outra solução no mercado, que é a integração entre ferramentas. Então era só para trazer esse viés que, olha, essa solução ela se integra com as demais via API, para que esse processo continue de forma automatizada. Não, show, porque você quando fala, né? Quando eu vi essa integração, passou um filme na minha cabeça antes de chegar no Instituto, há 15 anos atrás, a gente integrou via API o Moodle com o ERP da TOTOS, tá? E hoje tem uma empresa em Minas, Rubeus, que só tem aluno meu, né? E os caras estão crescendo e crescendo muito, né? Graças a essa proposta que eles tiveram lá atrás de integração. Então, acho que tenhamos aqui uma nova Rubeus, tá? E depois vocês até procurem. Rubeus é a integração de solução de da academia, né? De universidades com a ferramenta TOTOS, que a de vocês seja uma nova solução aí que dê muito dinheiro para vocês. Tá certo? Vamos para o próximo grupo, tá? Que é o grupo Prontos. O pessoal tá aí? Acho que o prontos. O pessoal tá aí? O Hugo, Paula, Edilon, Daniel, Sofia, Jéssica. Acho que o grupo Prontos, a gente não estava com eles. Deixa eu olhar ali na planilha. Foi o Era com último esse grupo, link né? mesmo. É o Boa nosso último tarde. Acho grupo. que do grupo Tá Saúde aí? estão na Oi, sala. Edilon. Ah, É, tudo bom, Edilon? tudo bom? Então, mais Então, show de alguém do bola. grupo, Edilon? Além de É, você? o Hugo ficou de participar, mas eu não sei se ele vai seguir. Tá, mas tem alguém aí. Eu vou iniciar Tá, aqui. Aí você gerencia aí, por favor, Patrícia. beleza. Ainda não veio. Tá chegando agora. Pode começar, cara. Olá, nós somos o grupo responsável pelo desenvolvimento do Prontos, um sistema de prontuário eletrônico integrado criado com base nas metodologias do Design Thinking e nas necessidades reais de profissionais e pacientes do SUS. Os integrantes do nosso grupo é Jéssica, Daniel, Edilon de Andrade, Hugo Conceição, Paula Regina e Sofia. O nosso objetivo é apresentar como identificamos os principais problemas do atendimento público, como nós estruturamos a solução e como a propriedade intelectual e a marca se encaixam na estratégia do nosso projeto. Durante a fase de descoberta, nós realizamos entrevista com os profissionais de saúde e pacientes, o que nos permitiu compreender profundamente as dores enfrentadas no atendimento diário do SUS. De acordo com a nossa análise, nós encontramos padrões claros, que foram alto risco de erro clínico devido à informação incompleta ou inconsistente, informações que simplesmente somem ou ficam indisponíveis em determinado sistema, lentidão constante nos sistemas atuais, o que atrasa o atendimento,
ansiedade e insegurança, tanto por parte dos profissionais quanto por parte dos pacientes, a falta de integração entre os setores, tipo como recepção, enfermagem, consultório, farmácia, retrabalho e longas filas, consequências diretas dos problemas anteriores. Essas dores, elas se repetiram em praticamente todas as entrevistas, reforçando a necessidade de uma solução integrada e mais intuitiva. Surgiu então o Prontos, um prontuário eletrônico inteligente e unificado. A ideia central é simples, mas muito poderosa. É reunir todas as informações do paciente em uma única tela navegável e intuitiva. Com o Prontos, o profissional tem acesso imediato às alergias, medicações, histórico clínico, últimos exames e alertas de risco, tudo organizado de uma forma clara. Essa abordagem, ela reduz o tempo de navegação, diminui o risco de erro e proporciona uma experiência mais tranquila, tanto para quem atende quanto para quem é atendido. O Prontos, ele oferece um conjunto de recursos que foram pensados exatamente para tratar as dores que encontramos na fase de pesquisa. O histórico completo em uma única visão, a busca inteligente, que encontra rapidamente dados relevantes, alertas clínicos, a integração automática entre os setores, garantindo assim a continuidade no atendimento, e também o modo offline, que é essencial para regiões com internet estáveis. Esse recurso, ele torna o Prontos muito mais do que um sistema, ele se torna uma ferramenta que acompanha o ritmo do profissional e atende às necessidades reais do ambiente de saúde pública. A propriedade intelectual, ela foi um dos pontos mais importantes na construção da estratégia do Prontos. Primeiro nós identificamos os elementos que podem ser protegidos e nós identificamos que esses elementos foram a marca, o software em si, as interfaces e o design da tela, os fluxos de navegação e experiência do usuário, que foram criados do zero e a partir da entrevista. Proteger esses elementos significa impedir cópias diretas e garantir a originalidade da solução. Sabemos que uma das maiores ameaças em tecnologia é a clonagem de telas e funcionalidades. Por isso, nós identificamos esse risco logo na fase de planejamento. Para mitigá-lo, nós definimos 3 ações importantes. Foi registrar a marca no INPI, registro do software, o uso de acordo com a confidencialidade, em parceria e desenvolvimento. Com isso, a propriedade intelectual, ela se torna um ativo estratégico, né? Ela não só evita cópias, como fortalece o posicionamento do Prontos e também abre porta para a expansão comercial com mais segurança. A marca Prontos, ela foi construída com o propósito de transmitir confiabilidade, agilidade e segurança. Durante as entrevistas, nós percebemos que os profissionais e pacientes valorizam sistemas que inspiram confiança imediatamente. Então, o nome Prontos, ele remete à prontidão e prontuário, conceito que se conversam diretamente com a proposta do nosso projeto, né? A identidade visual, ela reforça a humanização, a clareza e a organização. Além disso, nós percebemos uma grande oportunidade. Atualmente, não existe nenhum sistema no SUS que realmente resolva o problema de integração entre os setores. Isso nos permite posicionar o Prontos como uma solução única e altamente necessária. A marca, ela vai além do visual, ela representa a experiência que o Prontos oferece. Por isso, nós focamos em 3 diferenciais competitivos, que foi a confiabilidade, percebida desde o primeiro uso, usabilidade elevada, com pouco clique e fluidez, e fluxo simplificado, baseado em dores reais, validada nas entrevistas com os usuários. Isso não só fortalece a marca, mas também cria um vínculo direto com o público-alvo. Os profissionais de saúde que precisam de ferramentas rápidas e precisam para trabalhar.
Aqui nós mostramos a interface unificada do Prontos. Durante a prototipação, nós priorizamos a clareza visual, contraste adequado e elementos intuitivos. O objetivo era facilitar a navegação e reduzir o tempo necessário para encontrar informações essenciais. Cada componente foi pensado para minimizar erros e facilitar o trabalho do profissional. Essa etapa foi crucial para transformar ideias e dores em algo tangível e funcional. Nessa demonstração visual, destacamos como o Pronto se comporta em uso real. A tela é limpa, espaçosa e organizada de forma que qualquer profissional, experiente ou novato, consiga interpretar rapidamente as informações. Os alertas clínicos, o histórico organizado tornam o atendimento mais seguro e eficiente. Concluímos que o Prontos representa uma solução moderna, integrada e realmente alinhada às necessidades do SUS. Ele melhora a qualidade do atendimento, reduz os erros, traz eficiência e promove uma experiência mais humana. Patrícia? Oi. Gente, adorei, achei muito complexo, viu? Tenho várias perguntas aqui, mais da estratégia da ferramenta, mas eu vi que vocês fizeram uma marca muito bonita. A Prontos, ele realmente é um negócio bonito ali. E com a pesquisa que vocês fizeram, deu para perceber que uma das coisas fortes é a própria interação com o usuário, né? Aí eu vou exatamente porque eu vi que vocês abordaram a questão da propriedade intelectual, e eu gostei muito que, além da questão da marca, do ativo do software, vocês pensaram também o design, né? O design aliado com a experiência do usuário. É aí que eu queria fazer a minha primeira colocação aí para o grupo. No caso, um ativo que a gente quase não usa, né? Não ouve falar e é pouco usado, que serviria não só para vocês aqui, mas para todos os grupos, é o próprio design, o desenho industrial das telas do aplicativo ou das telas da plataforma. Às vezes é na usabilidade, na interatividade, no melhor design de experiência do usuário que você tem um ativo. Vocês chegaram a pensar nisso? No melhor design da experiência para esse prontuário eletrônico, vendo o que existe no mercado? Sim, professor. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Nós pensamos consigo. nisso e também no nosso grupo, tem um colega que ele trabalha justamente com isso, sabe? Ele é designer dessa área de software, sabe? Ele é o UX, e daí tivemos esse auxílio dele, sabe? Que engajou bem ali com nossa demanda, sabe? É interessante, sabe, Hugo, porque o desenho industrial, hoje ele é um ativo também registrado no INPI, e você pode registrar, isso funciona para jogos, como funciona para telas de aplicativo. Ainda é uma coisa que muita gente não sabe usar, mas a usabilidade de uma tela de aplicativo, como os ícones estão distribuídos, ou como o design é feito de forma inteligente, por isso que uma pessoa designer com experiência de usuário é tão importante às vezes no time, porque ajuda nessa viabilidade da interface. E isso ajuda na comunicação do produto e do negócio. Oi, Paula, você pode falar? Oi, professora, tudo bem? Eu só ia Sim. adicionar essa parte da usabilidade do sistema, que foi uma coisa que a gente conseguiu deixar bem legal no trabalho. Dá para ver ali que o fundo ele é mais clean, uma cor mais tranquila, o deslizar assim da tela
as cores de destaque das informações principais, como dados ou medicamentos importantes. Então, foi bem legal. O Daniel, do nosso grupo, ele não está aqui, mas ele conseguiu super ajudar a gente com essa experiência que ele já tem. Então, ele trouxe bastante isso. Quando você olha ali para a tela do sistema, é um sistema intuitivo, fácil de usar, ele não causa muita confusão visual. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu trazer para essa proposta do trabalho. Isso vale um dinheiro, viu, meninas? Que eu vou te falar. Hoje, a grande diferença são, às vezes, entre duas plataformas, dois sites, entre dois produtos. Você olha até as telas de banco, é o design, é a experiência do usuário, que isso é que vende. Então, assim, eu queria também perguntar para vocês, aproveitando o nosso tempo, vocês pensam nessa solução de prontuário inteligente, mas pensam no serviço público, né? Clínicas, administrativas, pessoal. Como é que fica com tantas variáveis e tantas informações? Como é que vocês pensaram a questão da propriedade intelectual e da questão do sigilo das informações para a experiência do projeto? A segurança de dados é uma coisa importante que a gente vem batendo, né? Trabalhar com prontuário são dados sensíveis. Como é que vocês pensaram a estratégia de Sim, essa segurança? questão hoje a questão da LGPD é bem sensível, né? A gente não pode dar bobeira, porque senão daqui a pouco já está sendo processado ali e prejudicado. Mas, a princípio, né, nessa questão do prontuário, é exibir de fato ali, professora, somente os dados os que não são sensíveis, sabe? Para justamente não correr esse risco de processo futuramente, sabe? Ô, querido, até a medicação que você toma, sua idade, qualquer coisa sua é dado sensível. Exame, resultado de exame. Posso dizer para vocês que a taxa de hemoglobina é um dado sensível? Quando se trata em saúde, é porque vou fazer um outro paralelo. Desculpa aí, Ricardo, pegar só, aproveitar o gancho. Espero que vocês entendam o que eu vou dizer. Nossos dados de saúde são comercializados o tempo todo. Então, a tua taxa de glicose, teu nível de hormônio, esses dados têm valor para a indústria farmacêutica. Então, todo banco de dados que traz dados, mesmo que não tenha o nome da pessoa, tem a idade e o sexo, mas as taxas que ela apresenta, esses dados são vendidos no mercado para desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de propagandas, indução de marcas no mercado. Então, tudo que se trata em prontuário é dado sensível, entendeu, Hugo? É, Complicado esse, então, é pisar em ovos. sim, dessa parte, igual a senhora falou agora, né? Dessa parte eu não sabia nesse contexto ali, né? E daí eu acho que a gente vai ter que pensar em algo ali mais sigiloso ainda, né? Na Nessa, Ou questão, criptografado, né? sim, Oi, sim, quem falou? Sim, Paula. Jéssica, nessa questão ali Jéssica. do nosso sistema também, a gente tá olhando para ele desde o início do nosso projeto ali, né, desde o início da pós. E uma das coisas que a gente, né, mencionou ali em um dos documentos é que a gente ia estar voltado para essa questão da LGPD. E assim, a gente pensou na questão do login, cada usuário teria acesso restrito àquilo que lhe cabe. Por exemplo, o médico, ele vai ter que ter o seu login para estar acessando aquela tela e ele só teria acesso aos dados que cabe para ele analisar o paciente. Então, aí já é um ponto que a Sim, gente estava pensando nessa questão da segurança, né? Essa questão de sim. criptografia, toda essa questão de acessos à API que só acessa determinado módulo quem tem aquela liberação, toda essa tratativa na parte, né, mais técnica, a gente pensou e a gente até mencionou em alguma parte do nosso projeto também. Então, por essa questão, né, como a gente pensou nessa questão de segurança, de LGPD, foi pensando nesse sentido, né, deixar isso restrito só para alguma parte, né, que cabe, por exemplo, o enfermeiro acesso que dá acesso para o enfermeiro, o médico acesso que o médico teria acesso, e assim sucessivamente, com seu login, senha, e tudo autenticado, criptografado. Pensamos nessa questão também, mais nesse sentido, sabe, professora? Não, perfeito. Isso aí, tá, Hugo? É que é a estratégia
de você trabalhar com propriedade intelectual quando você é dono do banco de dados, porque quando você bota o aplicativo, você vai reunir informações, mas a proteção é login e senha, é dupla verificação, você tem a criptografia do dado no meio. Você, quando assinar com o seu cliente, você tem que mostrar para ele as estratégias de cibersegurança, porque esse banco de dados é o ativo mais relevante. Isso, perfeito, Jéssica, é isso aí mesmo. Tem que ter, só pensem nisso, na estratégia do negócio, a segurança do dado é parte embutida no que vocês têm que apresentar para minimizar o risco e ganhar o cliente, tá? Lembrem disso, é um risco muito alto você perder ali no meio, e isso que a Jéssica falou são algumas estratégias de quem trabalha com segurança de dados. Ricardo, depois eu posso falar mais, mas eu passar Não, para não, Ricardo. não, tá Tô tranquilo. adorando. Tô ouvindo aqui, sugeri lá o uso do MVC como padrão de desenvolvimento. Sim, eu queria saber o diferencial da solução deles, né? É a mesma pergunta que eu fiz lá atrás para o outro. Eu até acredito que a gente tinha que fazer um simpósio de soluções tecnológicas da área da saúde e trazer a Da galera área da para a gente saúde. dialogar a respeito, porque assim, uma quantidade razoável de trabalhos ao longo do dia foram voltados para essa temática. Então, acho que cabe uma discussão. Mas, por favor, responda aí. Oi, Acho que é a professor. Paula. Então, Oh, trazendo um sim, pouquinho querida. desse diferencial, a gente vê que hoje na rede privada existe muito isso, né? Por exemplo, eu frequento muito um hospital chamado Redidor São Luís aqui em São Paulo. Em qualquer unidade que a gente for, vou conseguir consultar um exame, um histórico, medicação. Então, o diferencial que a gente tentou trazer foi levar isso, essa possibilidade de unificação para o sistema público, que é um sistema um pouco mais precário. Então, o médico, o paciente, o farmacêutico, a enfermeira, eles terão acesso à informação de um histórico de um paciente que passava numa outra unidade de saúde, porventura mudou de endereço, mudou de bairro. Os exames, a gente tira aquela necessidade do uso de papel, vai ter ali no prontuário. Então, o principal diferencial é a acessibilidade das informações em conjunto, várias unidades, o que for UPA, hospital público, tudo vai estar ali para manter um prontuário muito mais completo do paciente e trazer essa experiência melhor para o profissional de saúde também que está ali fazendo o atendimento. Essa é a Olha, solução isso no para sonho, no o sonho é Brasil, ótimo. né? Há No pouco sonho é tempo, ótimo. eu, Integrar eu, tudo. eu tive contato com, esqueci o nome dele agora, que ele é aqui, ele está morando na região, ele levou para fora o, ele foi para fora do país explicar o funcionamento do SUS. Aparentemente, pode quem, quem utiliza, que não funciona, mas é uma estrutura muito grande, né? É Então, mega, se a mega gente estrutura. consegue encapsular, né, uma solução, sim, a discussão de hoje, ela passou muito por isso. Se a gente consegue ter uma unificação e uma compreensão de todos aqui, a respeito de protocolo, as exigências, o que a gente precisa para transformar isso em realidade, eu acho que a gente vai estar aproximando muito dessa construção, né? Porque a gente teve ao longo do dia umas duas apresentações, né, que tratavam a integração propriamente dita, outras que, se a gente encaixar uma solução com a outra, agrega, né? Então, é pensar, porque a gente tem aqui corpo técnico, né? Sim, pessoas que têm condições de efetivamente construir essa solução. A gente pode buscar aí pessoas para trazer para estar dizendo, ó, o que vocês precisam para implementar essa solução é isso, 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 isso. O padrão é esse, vocês têm que fazer esse link. E isso faz com que a gente esteja mais próximo dessa solução. E é uma solução que, se a gente consegue implantar aqui, tá,
com certeza outros países vão buscar, porque não dá para a gente comparar a amplitude aí do Brasil com países da Europa, né? Então é uma solução que tem corpo, né? Ora implementada, quem tiver envolvido vai ganhar sim, muita notoriedade e isso grana, né? Então acho Mas que aí eu iria fazer um contraponto, quer dizer, iria não, vou fazer um contraponto, que às vezes começando pequeno você valida melhor. Um pequeno município, um lugar em que realmente você tem acesso à Secretaria Municipal e existam dados. O nosso problema hoje em pequenos municípios é a desorganização da gestão de dados. Então, até para você fazer um banco de dados, você teria que treinar, ter muita gente treinada a inserir os dados para criar esses prontuários, para depois você fazer as conexões, porque o problema, gente, não é criar a solução de TI, é o dado-fonte. É de onde ele vai puxar a informação. As pessoas não preenchem um formulário direito, não tem. Então, existe uma necessidade, né? E o SUS trabalha muito nisso. Nós estamos falando, um dos maiores compradores do país é o próprio governo. A gente gasta em compras públicas mais de R$ 1 trilhão por ano, e o SUS come uma parte desses serviços, produtos, insumos, que é absurdo. Então, é um cliente. Só que é um cliente que atendendo grande. governalmente grande, ninguém consegue atender Brasil. Vocês entendem? Isso é impossível. Os fornecedores atendem localmente, regionalmente, e há diferença entre municípios, estados. Então, assim, existe um fundo para movimentar compras públicas locais, no município, no estado, enfim. Mas para você se habilitar para ser um fornecedor para governo, você tem que ter uma série de requisitos, tem que entender como é que joga o jogo, e aí a gente até, né, Ricardo, futuramente a gente pode trazer uma pessoa, ou capacitar aqui sobre compras públicas, que vai ajudar muito nessa ideia do cliente público, porque vender para governo é diferente de vender para privado. Então, quando você chega numa solução com tantos aspectos, não conversa, não é possível conversar com todas as variações de sistemas e bancos de dados de uma coisa louca como o SUS. O SUS é um grande monstro, branco, enorme, de banco de dados, mas tem muito potencial. Então, se vocês fazerem um modelo de negócio para um município, pensando numa saúde pública local, e garantindo, de repente, uma conversa, como eu falei para outros grupos, os sandbox têm sido essa oportunidade, porque quando você entra para um trabalho via sandbox, você vai prototipar e testar, as secretarias, elas têm que te dar acesso à informação. Então, você tem a ajuda. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma rede privada, eles me ajudam. Por quê? Porque o que vai fazer o teu software funcionar mega bem é como o dado está sendo introduzido lá na base. Quem que está preenchendo o nome do paciente? Quem que está dizendo a medicação dele? Como que está sendo colocado os dados do prontuário? Se você não tiver confiabilidade na fonte do dado, aí como é que esse dado vai gerar valor para você lá na frente? Entende? A nossa questão hoje existem aplicativos no mercado que estão dando esse poder para o usuário. O próprio usuário, a gente já teve trabalho aqui na Pós, né, Ricardo, em turmas anteriores, que o Desde a prontuário primeira era turma, Patrícia, que a gente tem. presencial, primeira, segunda, a Érica, que é enfermeira aqui em Paulo Chantem, o trabalho dela teve essa pegada, entendeu? Mas de mapear processo dentro do município. Então, aí passaram 6 anos, tá? E a gente ainda continua, isso ainda continua sendo um desafio. E isso é no país inteiro. No país inteiro. Mas fica a dica, pessoal, porque se vocês trabalharem no modelo de negócio, uma prototipagem, uma validação em um lugar que você tenha como treinar as pessoas que vão colocar os dados no sistema,
e que isso entre no pacote do serviço junto com o aplicativo, você vai dizer, agora eu tenho confiabilidade no dado que eu tenho desse prontuário. Eu sei que a medicação foi colocada correta, que a pessoa tem os dados corretos, que tem, e se ela puder validar, tem que ter alguma interação, porque o nosso risco hoje é esse. Aí tudo bem, o sistema pode validar, um sandbox é uma boa perspectiva para vocês e para todos, testar com prefeituras em casos de sistema, porque vocês precisam da fonte da informação. E aí sim, a solução pega o dado e transforma em informação, e a informação com inteligência vai viabilizar a escala financeira que a gente está conversando aqui. E eu acho que vocês têm um potencial muito bacana, o trabalho está muito legal, desafiador pra caramba, mas daria ali, eu diria que teria banco de dados para pesquisa, teria banco de dados ali para melhoria do atendimento à saúde, para programas de acompanhamento e integrativos, para fazer, é tanta coisa que esses bancos de dados que num prontuário como vocês estão sugerindo pode ser feito, que talvez aí gerem outras fontes de renda para o próprio modelo de negócio, né? E sejam outros produtos para o próprio governo ou para o sistema privado. Pensem nisso também só como um plus, porque eu acho que se a gente fosse pensar futuramente, porque hoje o pessoal está botando isso na mão do cliente, na mão do paciente, ele controlar os próprios dados, ver as próprias medicações, poder interagir com aquilo que está no prontuário dele. Olha que loucura, porque o nosso problema são dados primários, Tem um confiabilidade de dados país, primários. tem um país em um outro continente que dificulta essa integração, porque a integração ela pode ser uma das estratégias para eliminar a corrupção. Isso não é aqui no Brasil, não. Isso é em outro país, tá? Então, essa dificuldade nesse outro país pode ter essa relação também, tá? Porque se você tem acesso a uma base de dados e você integra tudo, acabou, tá? Você passa a ter uma redução de custo muito grande, tá? Então, quando a gente traz uma solução dessa, a gente tem que compreender que existem até interesses de que a coisa não funcione, tá? Sim, e nesse outro país, de um outro continente, é algo muito normal. Aqui no Brasil a coisa é séria, né? Aqui o problema só não é resolvido porque existe uma dificuldade do uso da tecnologia, tá? Então, a gente espera que um cenário diferente a gente possa ter aí essa implantação. Eu acho que a gente chegamos ao último trabalho, foi isso? Tem mais algum trabalho para apresentar? Não? Acho que a gente poderia abrir aí as câmeras para a gente tirar a última foto, né? Do... Na realidade, ao longo da semana, Patrícia, o tempo vai passando, eu fui ver que a gente não está na segunda, a gente está na terceira, tá? A terceira Mostra de turma. empreendedorismo e gestão. Na terceira mostra, É a isso é terceira. verdade. O tempo passa muito rápido, né? Ah, Mas isso é bom, porque a cada semestre a gente ganha mais maturidade, né? E os trabalhos vêm se tornando mais ricos, né? E com muita qualidade. Então, é isso, eu queria elogiar todos os grupos que apresentaram aqui essa manhã, essa tarde. Vocês estão de parabéns, tá? E não só o último grupo, todos os grupos, ficou um trabalho, a gente viu o esforço, viu que foi feita uma pesquisa, e aí sabemos das dificuldades de fazer um curso online, no remoto. Vocês estão todos de parabéns. A gente sai muito satisfeito, altíssimo nível, todos os trabalhos com altíssimo nível, todos com potencial de aplicação. E a gente sente também que agregamos aí, e eu espero que vocês levem essas experiências para a sua atividade profissional, porque encerrar uma disciplina não significa que vocês encerrem esse caminho de aprendizado, porque quanto mais prática e teoria, né,
é o crescimento aí de vocês. Oi, Hugo, você levantou a mão? Só respondendo ali a pergunta do Rodrigo, isso, Rodrigo Nunes, né? Isso. Sobre a questão dos agentes de saúde, que a princípio o nosso objetivo era focado no prontuário, mas que no futuro isso também pode ser agregado ao projeto. E uma pergunta que eu tenho a vocês, professores, a princípio a gente pensou só como o trabalho da pós, né? Da questão de estudo, né? Mas se a gente fosse elevar isso além da pós, fosse querer de fato desenvolver esse projeto, Super! qual seria os caminhos aí pelo Instituto, sabe? Incubadora Silício Fluminense. Nós Que temos uma incubadora no campus, e é feita para os projetos de vocês da pós. Fica aberto. Justamente a ideia é vocês terem essa possibilidade de discutir como um modelo de negócio e ver a viabilidade. A nossa Silício Fluminense ela é online também, né, Ricardo? E a gente tem esse desejo de ofertar, porque cada turma tem um perfil diferente, né? Então a gente também pega agora, vendo o número, a gente pode trazer novos especialistas, enfim. Né, De Ricardo? novembro para cá, a gente passa a ter aí uma nova possibilidade, né? Que foi a aprovação do nosso grupo de pesquisa, lá para a JTNE, no CAT, né? Então, a gente consegue captar recurso CAT, quem é através que da lei sabe o da que é informática. CAT? É, É um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Que ele sim. homologa instituições, sim, no nosso caso, homologou o nosso grupo de pesquisa. Então, hoje no Rio tem Acho que nós, 5 a ou 7, COP e, a se eu não me engano, PUC, a PUC. é. Tá? Então, é uma possibilidade da gente desenvolver um projeto, alinhar muito e desenvolver projeto para vocês não é problema, né? Definir o que é necessário de custo, né? E a partir daí a gente levar para empresas que possam estar abraçando esse projeto. Ela abraça não é por amor, não, é porque ela pode utilizar o que ela pagaria de imposto diluindo nesses projetos, né? Então, até pensar em ter essas empresas grandes como parceiro. Então, é isso que a gente pode desenvolver. Mas, para a gente finalizar, eu queria voltar numa tecla que a gente fala lá no início. Queria ouvir rapidamente o desafio de trabalhar em grupo, tá? E principalmente trabalhar em grupo remotamente. Dá muita briga, dá muita confusão, mas a satisfação do dever cumprido eu acho que é grande, né? Eu gostaria de ouvi-los a respeito. Eu também. Quem não Sobre a gosta? questão dos desafios ali. Tem alguém falando? Já, perdão. Sem problemas, Hugo. Pode continuar. Então, no nosso caso aqui da Next Cycle, né, é super complicado, porque, na verdade, igual a gente já tinha comentado, nós estamos cada uma de um estado aqui, e às vezes a gente precisa tomar algumas medidas um pouco coercitivas, né? E é um pouco delicado isso, trazer esse ponto, meio que quase obrigar, mas não saber como que a gente empurrar alguém, segurar outras pessoas. Não, peraí, vamos dar calma aqui. E a gente conseguir aprender é bem difícil, tá? Essa questão, mas é um negócio que é interessante. Eu acho que o mundo tá para este caminho daí para frente, né? Se não fosse dessa forma, a gente não conseguiria trazer experiências de outros estados, seria muito mais difícil, né, do que o que a gente trouxe para cá. Então, por mais que foi um pouco complicado da gente se ajustar, ninguém pode no horário, nossas sessões eram sempre sábado à noite. Um horário excelente, né, para o nosso grupo aqui, mas era uma Vocês coisa que já era estão super acostumados a complicada. trabalhar no sábado. Essa é a realidade, né? Sábado o plantão já pega mesmo de fato. Mas foi super. Esses são os maiores desafios, né? Da gente conseguir fazer que todos estejam alinhados, por mais que a gente se uniu em torno de um único propósito, mas a gente precisava das entregas, né? E aí a gente começava a pedir e exigir os prazos, né? Eu era a líder do grupo nesse segundo semestre, é algo que desgasta um pouco, mas de qualquer forma, graças a Deus deu tudo certo. A gente foi devagarzinho, empurrando um pouquinho, mas deu tudo certo. Isso é mais esse alinhamento, a coercitividade dentro dos prazos que a gente estabelecer. Tá? Pessoal, liderar dói, Muito. tá? Dói. Agora,
o resultado, né? O prêmio do líder é a satisfação do dever cumprido, tá? Então, quando você vê e fala assim, pô, eu liderei. Caramba, você liderou um projeto e deu certo, cara, você está na frente de muita gente. Porque tem muita gente que prefere não liderar. E é uma dica que eu falei lá atrás. Quem lidera hoje, deixa o outro liderar o próximo projeto, para que esse outro possa ter essa experiência, tá? Porque aqui vocês podem errar, né? E o erro ele pode implicar em quê? No máximo uma nota, né? Tem que fazer uma disciplina de novo, tal. Agora, esse erro no mercado ele pode implicar no seu emprego, né? E em outras coisas. Então é importante vocês sempre pensar no seguinte, né? Precisamos compreender e precisamos incluir. Porque se a gente perde alguém, pô, você também está perdendo. Ah, mas que o cara não queria nada. Tá bom. Acho que dentro do grupo a gente precisa trazer isso. E eu digo para vocês, gente, de coração e por experiência própria, você liderar dentro da iniciativa da esfera pública é muito difícil, Poxa, tá? e como? Liderar professor, técnico, terceirizado e aluno, gente, aí eu posso dizer que no ano passado foram mais de 1.000, tá? Então, direto ou indiretamente, é duro, é doloroso, mas a satisfação de estar aqui num evento, no sábado, com um grupo que é importante para mim, tá? Vale mais do que qualquer dinheiro e vale mais do que qualquer tapinha nas costas. Acho que isso é importante e é isso que o líder busca, né? É a satisfação do coletivo, tá? Nádia, Nádia faz contato direto comigo. Gosto muito da Nádia, escrevemos um artigo junto. E, Nádia, vamos em frente. Fala aí, Nádia. A professora recíproca é verdadeira. Bom, primeiro só queria fazer uma observação que eu acho que essa questão da liderança nos grupos, ela tem vários viés, né? É muito interessante. E, às vezes, não necessariamente quem assume a posição de liderança realmente é líder, né? E às vezes as pessoas confundem liderança com chefia, então às vezes tem questões de maturidade. Então eu acho que é um exercício interessante, não só para quem assumiu a posição, mas para quem também está no grupo, porque existem situações e situações, né? A gente viu aí diversos perfis de grupos, algumas coisas se refletem, se percebe, né, nas coisas e outras não. Mas eu acredito que é uma outra parte, assim, tipo currículo oculto, né? Essa coisa da necessidade do grupo entregar um trabalho. Então, assim, de uma forma ou de outra, com os diferentes perfis, todo mundo, entre mortos e feridos, se salvou, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Eu só queria acrescentar, deixar o registro, porque normalmente a gente não tem muita oportunidade desse diálogo, e assim, eu sempre quis trabalhar com produção de produtos, né? De conteúdo. Eu sempre trabalhei com gestão de projeto, elaboração de projeto, mas desde o início, assim, do meu primeiro vestibular, o meu objetivo era que eu queria trabalhar com a criação de produtos, né? E nem se vislumbrava a questão da gente ter a realidade virtual que tem hoje, né? Eu estou falando da década de 80. E esse curso, acho que de todos que eu fiz, essa prática, essa dinâmica que vocês implementam, para mim, assim, ela me trouxe muito mais essa possibilidade, né, ver muito mais próximo e concreto a possibilidade de estar exercitando durante o curso essa possibilidade da construção concreta de um produto e da perspectiva de você poder caminhar.
Eu só acho que às vezes é um pouco frustrante no sentido de como é um grupo de estudo e de alunos, às vezes potenciais projetos, protótipos acabam não sendo levados adiante porque as pessoas não têm a mesma perspectiva, não têm o mesmo tipo de compromisso, e aquele protótipo está atrelado a um determinado grupo de pessoas, e aí tem as questões éticas, né? Mas, assim, acho que, mesmo assim, vale a pena. Eu acho que o grande ganho desse curso, na minha avaliação, é essa dinâmica, essa metodologia que vocês usam, da gente botar a mão na massa e construir uma coisa, assim, tipo, como real. Acho que quem assume porque está a fim de fazer e de aprender e assume o compromisso, acho que cresce muito. Então, eu acho que é um grande diferencial. Eu queria deixar esse feedback para vocês. E dizer, professor, que, olha, eu gostaria muito de poder contribuir no LabProj, se tiver um espaço para ser colaboradora, com o que eu puder ajudar, porque é uma atividade que eu gostaria de continuar desenvolvendo. Então, estou aí, é só chamar. Um Com abraço a certeza. todos. A gente fica feliz, assim, de ouvir vocês, porque vocês também são nosso experimento. Nós fazemos as coisas para os alunos. A gente quer, e a maioria das pós-graduações vão muito focada em alunos de experiência acadêmica. Nós estamos aqui na contramão, a gente quer gente de mercado. Por isso esse curso é 100% em EAD, e é uma luta, né? Porque a gente tem, nos candidatos 300, 400, essa última foram, acho que 700 candidatos a gente teve que avaliar para 100 vagas. Então, é o curso realmente mais procurado do Instituto Federal, e nós somos 7, 8 professores, né, Érica? É uma luta. Mas é com carinho que a gente faz, porque a ideia é botar vocês em situações de experiência. E vocês é que trazem a riqueza, porque nós somos mentores. Então, vocês criaram, vocês têm o mérito de estar ali no esforço, de aceitar o desafio com a gente. Então, a gente também tem muita gratidão, muito aprendizado com vocês, que são os alunos que vêm e trazem esses projetos. Por isso que é muito, muito gratificante para a gente ter projetos na qualidade que nós tivemos, porque mostra a qualidade dos times. E com todas as dificuldades, né, entre mortos e feridos, né, Nádia? Que é sempre assim, qualquer time na vida real, a gente quer que vocês experimentem pensar fora da caixa, mas não é aquele fora da caixa convencional, porque a gente está no Brasil. A gente quer que vocês pensem, mas tenham o pé no chão. Não é simplesmente trazer um projeto. A gente vai trazer aqui sempre uma discussão de vida real. Se você quiser sair daqui e entrar na nossa incubadora, vir fazer parceria, tá valendo. A gente vai no buraco mais profundo, porque nenhum dos projetos aqui está completo, a gente sabe disso. Mas é fundamental um time a fim de fazer. A diferença está sempre nas pessoas. Quando as pessoas chegam junto e querem uma coisa, elas conseguem. E esse, às vezes, é o desafio da maioria. 90% das startups começam, às vezes, com muita vontade de fazer, mas no meio do caminho vai fazendo um filtro, porque só aqueles resilientes, aqueles que têm paciência, mas têm resiliência, têm foco, têm uma maturidade, que é o que a gente discute. Eu sei que a disciplina às vezes é meio, né? A gente bota vocês, você tem que fazer, monta o time e se arranja um líder e bota uma autonomia, porque a ideia é vocês também amadurecerem para esses desafios. E o que o Ricardo falou é essencial, no sentido assim, todo mundo é importante, porque você não sabe qual o time e a qualidade da pessoa que você vai ter para que aquele projeto saia. Nem sempre, às vezes, é o seu melhor amigo, Em nenhum lugar do né? mundo, né? Em nenhum lugar do mundo você vai escolher com quem você, sim, você vai escolher com quem você vai trabalhar. Você vai, eu gosto de trabalhar com a Patrícia, mas em determinado projeto eu não vou ter a Patrícia ali, eu vou ter o João. E aí eu vou ter que me adaptar à estratégia do João. Claro que é muito bom, né, trabalhar com quem a gente tem uma afinidade. É o caso aqui da Patrícia, né, da Maria Luciene, do Daniel, pô, a galera que chega junto, né? Agora, tem casos que você precisa estar tateando para a coisa fluir. E isso é uma experiência que se adquire. Tá aí
Uma outra coisa que eu posso dizer para vocês é que bom para vocês, né? E para a próxima turma, porque cada trabalho com mais qualidade que é apresentado, o sarrafo sobe, tá? Então, essa galera dos 700 que vão entrar 100, eles vão ralar, né? E sempre tem esses vídeos disponibilizados e eles ouvem. E se estiverem ouvindo, ó, amigo, aqui você vem para trabalhar, porque a galera é boa, né? E saem soluções que são diferentes de responder questão objetiva. Ontem, ao longo do nosso seminário, nós tivemos a oportunidade ontem, né? Quem assistiu, o Vianney falando, né? Gente, tem que ter uma relação com o mundo do trabalho, tá? Chega de ficar com questãozinha, não, é qualidade, é prática e vivência. Sem isso, tá? A nossa indústria, tá? Ela vai continuar perdendo lá para os outros países, tá? Então a gente precisa de pessoas que pensam, de pessoas que conseguem respeitar o outro, que conseguem entender essa importância de trabalhar em equipe. Tá? Então, eu acho que é muito disso que a gente precisa, e eu tenho certeza que vocês, cada um aqui, vão conseguir propagar a partir da experiência de vida que vocês têm e da experiência que vocês viveram nesse semestre, no anterior, vocês conseguem levar essa sementinha. Gente, vamos trabalhar em equipe. Né? E o meu sonho, aí é um sonho que eu gostaria da gente construir um programa, né, similar a esse, para a gente atuar lá no ensino fundamental. Tá? Porque quando se fala em empreendedorismo no Brasil, principalmente dentro da nossa rede, né, os caras acham que empreendedorismo é só ganhar dinheiro, não é. É mudar a vida. Quando você consegue, a partir do diálogo e de uma construção coletiva, fazer o outro mudar, né? Mudar o nível, isso faz parte do empreendedorismo. Só que a gente vive dentro de uma instituição, e aí não é só o IFRJ, onde se falar em empreendedorismo, se falar em inovação, muitas das vezes é um pecado, né? Então a gente precisa mudar isso. E para mudar, né, esse meu sonho é ir lá na base, fazer com que a meninada consiga empreender desde o ensino fundamental, tá? E esse sonho a gente começa atuando em uma outra coisa, que é a educação financeira, que no meu mundo, né, e aí eu falei não dá para colocar um professor para ensinar educação financeira que está endividado, pelo amor de Deus. E não dá para colocar alguém para ensinar empreendedorismo se ele nunca empreendeu, se ele nunca fez um projeto. E o que a gente mais tem são pessoas, depois que o prédio está pronto, dizendo que está errado. A gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas que acompanhem o projeto. E no meu mundo, essas pessoas são vocês. Então, gratidão por vocês estarem aqui e por vocês, lá atrás, terem aceitado essa empreitada de serem os 100 que entraram. Tá? Muito obrigado. E vocês, eu tenho um carinho muito grande por cada um que aceita essas empreitadas, essas loucuras que a gente encampa. Mas eu tenho certeza que essa sementinha ela é plantada em cada município, em cada estado, e essa voz vai ecoando. Né? Os resultados estão aí. Em algum momento, a gente vai poder dizer: esse país mudou. Mudou porque as pessoas se respeitam e porque o empreendedorismo está vivo e está fazendo a diferença. Muito obrigado. Quem quiser falar aí, está franqueada a palavra, né? Rodrigo, Eliane, né? O Hugo tinha levantado a mão. Diga, também. Hugo. Eu vou só falar uma coisa aqui rapidinho, até dar uma ideia para os outros grupos. Assim, gente, se por acaso, digamos que todo grupo de vocês aprovar a ideia ali, abraçar a ideia de tirar o projeto do papel,
e por um acaso vocês ainda sentirem falta de braço, o que acontece? Eu moro em Santa Catarina hoje, e daí a gente formou aqui pelo IFSC de Santa Catarina, né? No curso de ADS, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistema. E daí o que acontece nesse curso? Todo semestre tem 2 ou 3 turmas que precisam estar fazendo projeto de extensão e que eles fazem projeto para a sociedade, entende? Eu não sei como que é no IFRJ, A gente tem também. tem também, Uhum. né? O que eu pensei, não sei se daria para fazer, juntar essa galera do projeto quanto desse pessoal de TI, e talvez, se eles tiverem interesse também, daria para fazer esse bem bolado, né? E tirar o projeto do papel. Eu acho Excelente, acho a que ideia tudo é muito bom. bacana, né? Eu acho que é importante inserir essa meninada, mas no contexto de eles começarem a conhecer o que é um projeto. Eu acho que a gente precisa pegar esse projeto, dar uma amadurecida maior ainda nele e captar recurso para executar, né? Porque todo negócio ele Tem que começa ser sustentável. da mesma forma como o empreendedor ele faz tudo, tá? Ele precisa ganhar musculatura. E a partir do momento que ele ganha essa musculatura, ele começa a trazer pessoas com muita qualidade para o lado dele. Esse é o segredo do negócio, né? Então você vai trazer 1, 2, 3. Então a gente precisa construir projetos para captar recursos. Como eu disse, né? Quando teve um grupo que colocou lá Startup Hub, louvável, mas eu não vejo, né? Eu vejo os projetos de vocês como algo a mais. Vocês estão muito mais preparados para um edital, né? Que não seja o Startup Hub, né? Vocês estão acima disso, tá? Eu acho que são projetos que, se for falar em termos de número, é acima de 100 mil, tá? E com mais complexidade. Então, meu entendimento, tá? Qualquer aluno nosso que entrar lá no Startup Hub, né, montar uma equipe, no meu entendimento, é uma obrigação ir até o final e captar os 60, 80 mil, porque vocês estão em outro nível. Tá? Eu acho que o nível de vocês é para captar mais recurso, é para desenvolver solução que tem um grau de complexidade maior. Tá? É muito do que vocês trouxeram aqui e o que a gente vem dialogando. Tá? Então, como sugestão, né? Eu digo muito para os meus alunos de empreendedorismo que os meus grupos permanecem. Tá? E o sonho é ver essa galera se dando bem e fazendo a diferença. Né? Então, a gente vai ter aí aluno entrando que foi aprovado para a segunda fase do Startup Hub. Né? Então, ele já entra aqui com essa experiência e que chegar aqui eu vou falar, amigo, não é mais isso que você tem que buscar, você tem que buscar mais. Né? Porque o sarrafo subiu, gente. A qualidade do trabalho de vocês é muito grande. Né? E a gente vem acompanhando nos fóruns. E para isso, eu acho que o que vocês podem construir é uma rede do bem. É um grupo onde um apoia o outro. Porque quando a gente tem aqui 4, 5 trabalhos da mesma seara e que uma integração pode elevar todos, caramba, aí é pensar em um projeto maior, onde o número de pessoas gerenciar passa a ser gerenciar muito mais do que um grupo. Talvez esses 4, 5 grupos aí em busca de uma solução que vai bombar mais ainda. Né? Eu miro nas estrelas. Tá? Pode acontecer, a gente dá um tiro, está mais baixo, mas o aprendizado ele é contínuo. Tá bom, gente? Então, sucesso, obrigado, parabéns por vocês estarem aqui. A gente ainda está tendo o seminário internacional, né? Tem apresentação de trabalhos, convido a assistirem. O Marco é tão louco como a gente, né? Marcou lá o encerramento, acho que 9, 10 horas da noite. Vou A estar gente lá. tem até Né? 9 horas. Os trabalhos estão rolando.
Porque não dá, gente, para a gente chegar e falar assim, eu vou limar trabalho para que fique só 30. Tá? Quando a gente avaliou, foram 83. E estavam muito bons também. Não dá para limar o trabalho e falar assim, eu vou limar para não gerar trabalho para mim. Eu acho que é um Não, tá respeito bom. a quem submeteu, tá? Isso gera muito trabalho, mas gera também uma satisfação de 3 dias intensos de muito conhecimento em educação, empreendedorismo e gestão. Nádia, você que fez docência para educação profissional tecnológica. Para mim, muitos teóricos que a gente vê lá e que a gente cita não conseguem compreender que isso aqui é educação profissional tecnológica, tá? Então, eu gostaria que os alunos que vieram da educação profissional e tecnológica compreendessem isso, tá? Porque é mão na massa, é prática, é a experiência que vocês adquirem. Obrigado, muito obrigado. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos dar o último print, né? E aí a gente Último encerra a print. gravação. Parabéns, pessoal. Sucesso e vamos para as outras avaliações, outras mesas, né? Muito bom aí o trabalho. Está encerrando aqui. Show de bola. Vamos em frente. Sucesso. E temos aí o Boa prazo, sorte. né, para enviar o trabalho até dia, sei lá, acho que está 14, nem lembro o dia que eu coloquei lá, mas já botaram no grupo. Tá bom, gente? Valeu, pessoal. Obrigado, bom Tchau, final de gente. semana para Tchau, vocês. tchau. Fiquem com Deus. Deus. Tchau, tchau. Obrigado, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.